Olá, hoje a gente vai dar uma olhada numa perspectiva, assim, bem particular sobre Jesus. E isso vinda de um texto chamado Jesus, Humanidade, Amor e Liberdade. A ideia é focar na humanidade dele, sabe? Aquela humanidade radical, o amor incondicional e essa coisa de superar o ego. E é uma visão que, bom, bate de frente com algumas interpretações mais tradicionais, né? Totalmente, especialmente porque a fonte faz um contraste forte entre Jesus e a figura de Javé, das religiões abraâmicas. Chega a levantar a questão, né? Se Javé seria um Deus perfeito ou talvez um com, como o texto diz, ego gigantesco. Pois é, uma provocação forte logo de cara. Então a nossa conversa aqui é para investigar essa leitura, esse Jesus que não é um Deus distante. Mas um espelho do nosso próprio potencial, né? Para amar, para ter liberdade interior, segundo essa fonte. E o ponto central que o material traz é justamente esse: Jesus como a antítese do ego. Quer dizer, um convite constante ao amor sem condições, ao perdão. Perdão sem esperar nada em troca, não violência como uma força mesmo. E a fonte diz que a batalha espiritual de verdade não é lá fora, é aqui dentro. É uma tensão interna, né? Entre o ego, com os medos, os apegos, e uma consciência mais elevada, mais amorosa, assim. E a escolha é nossa, né? O texto insiste nisso. A decisão é sempre nossa. O interessante é como isso muda a ideia de divindade, né? Com certeza, nessa leitura, o divino em Jesus não estaria tanto nos milagres, tipo, sobrenaturais. Ah, não nos feitos extraordinários. Mas na capacidade humana dele, profundamente humana, de amar sem reservas, ir até o fim nisso, mesmo sendo... Tão frágil quanto nós, tão mortal quanto nós, como diz a fonte. Exato. Então a divindade vira essa expressão máxima de compaixão, de entrega consciente, algo que brota da experiência humana mesmo. Não de um dogma, de algo externo. E daí, a fonte até redefine o que seria o verdadeiro milagre. Isso é bem impactante. Não é transformar água em vinho. Não é o show, é algo mais íntimo, desafiador. É caminhar neste mundo de dor, com um coração que se recusa a odiar, amar no meio da dificuldade, da podridão, como a fonte fala de forma bem direta. Esse seria o poder de verdade, né? O poder que transforma. E essa ênfase na experiência interna leva para a ideia de salvação como um acordar. O texto usa aquela imagem de rasgar o véu. O véu da ilusão, talvez, das crenças que limitam, do ego que separa a gente dessa capacidade de amar. Pode ser. Perceber que a liberdade mesmo está além das regras das estruturas. E aí vem a pergunta mais, assim, provocadora do texto, eu acho. Essa mesma. E se todo mundo escolhesse seguir o exemplo desse Jesus que o texto descreve? Não o ícone lá longe. Mas o homem corajoso que enfrentou o poder com compaixão? Quais seriam as consequências disso? Bom, a fonte imagina um cenário bem radical, né? O fim do ódio. Fim dos muros entre as pessoas. O fim da lógica que lucra com guerra, com sofrimento. É forte. Muito. E o texto sugere que esse potencial de transformação, esse milagre coletivo da compaixão... É o que assusta. Assusta quem governa pelo medo, quem se beneficia do controle. Faz pensar, né? Por que será que, culturalmente, a gente talvez prefira a imagem de um Deus com trono e espada, uma figura de poder impositivo, né? Em vez da imagem daquele homem que andava descalço dizendo ame. É uma reflexão sobre poder e espiritualidade mesmo. E essa reflexão toda leva à celebração final que o texto faz de Jesus. Que não é como um mito inalcançável. Não, mas como a expressão do melhor que há na nossa humanidade. Quase um irmão, um companheiro. Cujo valor está no exemplo concreto, né? No legado. Exato. A imortalidade dele para essa fonte não está nos dogmas de ressurreição, ascensão. Mas na força viva do exemplo. Coragem, compaixão, busca por justiça. É a potência disso que fica, que inspira. Então, resumindo o que essa análise traz para a gente, a partir da fonte... Parece um chamado bem potente à nossa própria transformação. Um convite, né? Para cultivar a coragem de amar sem impor condições. E buscar uma liberdade interior que vá além das normas, dos medos. Pois é. E pegando o gancho da conclusão do texto para a gente fechar, talvez a celebração mais verdadeira dessa figura não seja a do mito divino separado da gente. Mas a do ápice do potencial humano. Amor, compaixão radical. Isso.
A imortalidade real, talvez, como sugere a fonte, esteja na nossa capacidade de despertar essa mesma humanidade na gente. E com a pergunta, né? O que significa hoje para cada um escolher ser maior que o medo? E mesmo com tudo, optar ativamente pelo amor. Jesus, filho da terra, do chão, caminhou por fé e compaixão. Não veio brilhar em trono ou além, mas viver o simples, puro no bem. Olhou nos olhos de quem sofria. Meus irmãos, lutem, viva a bondade. Não foi milagre distante no céu, mas o amor presente aqui e agora. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor. Trouxe ouro, nem impôs a ninguém, mas trouxe o amor inteiro e além. A cruz que levou foi dor e coragem, mostrando que amar é sempre a mensagem. Nem os homens quiseram entender, mas um coração humilde soube ver. Jesus, camponês e mestre fiel, a força que vive em todo viver. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor. Nos teus passos encontramos o caminho, não em milagres, mas no gesto mais simples. O rastro deixado em verdade e compaixão nos mostrou o amor é o coração. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor.